O fluir do Espírito Santo é algo tremendo, irmãos, porque a gente às vezes programa algo e o Espírito Santo ele vai muitas vezes desprogramando o que a gente programa, e ele vai movendo, ele vai fazendo as coisas de uma maneira doce, suave, mas ao mesmo tempo poderosa em nossas vidas. Quem tem sentido a presença do Senhor neste lugar, nos louvores, na oração, na palavra, Deus está no nosso meio, aleluia. Eu vou estar lendo aqui um texto, irmãos, mas eu vejo que pelo horário eu não vou conseguir ministrar tudo, que está nesse texto, mas pelo menos alguma coisa, para que nós possamos estar orando, pelos irmãos, orando pela igreja, e esse texto está lá em 1 Samuel capítulo 30, que fala do momento quando Davi e seus guerreiros, seus soldados, eles chegam na cidade de Ziclag, onde estão ali o acampamento deles, a casa deles, suas famílias. E quando eles chegam ali, tudo é destruído, eles encontram tudo destruído, tudo queimado, e suas famílias levadas, capturadas pelo inimigo. Então diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1: E sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e também levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tantos pequenos como grandes, a ninguém porém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e seu povo se achavam com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Giselita, e a Abigail, mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém? Irmãos, essa palavra foi o texto que Deus colocou no meu coração para dividir com a igreja nessa manhã, no momento de reflexão, quando eu mando a mensagem nos grupos e para as pessoas individualmente. E ali o Senhor colocou no meu coração que muitas vezes nós passamos por momentos de dificuldade, aonde até mesmo aqueles que caminham conosco acabam se sentindo tentados a nos abandonar e até mesmo a se levantar contra nós, quando nos seus corações eles sentem que a sua dor, o seu sofrimento, o que eles estão passando de dificuldade, de certa forma é culpa nossa. Então isso aconteceu com Davi. Davi, ele saiu com seus soldados para ajudar os filisteus e deixou a sua família em Ziclag, e os amalequitas vieram ali no momento em que eles não estavam. Saquearam tudo, queimaram toda a cidade, todo o acampamento, e levaram cativos, aprisionados, os filhos e as esposas, tanto de Davi como dos soldados. E quando eles chegaram ali, não encontraram ninguém, encontraram aquela cena terrível, onde tudo estava no chão, tudo virou cinzas. Entrou no coração daqueles homens a amargura, entrou no coração daqueles homens o desespero, entrou no coração daqueles homens a revolta. E de certa forma, parte dessa revolta foi direcionada a Davi, porque ele era o líder, Mas diante de tudo isso, diante de todo esse cenário terrível que foi pintado aqui, a palavra de Deus diz que Davi foi buscar ao Senhor. Enquanto todo mundo estava triste, desesperado, amargurado, ele foi orar e se fortalecer em Deus. E eu quero ser bem prático aqui, irmãos, porque eu já preguei no início. Então, quando eu prego no início e sei que foi uma palavra já de bom tamanho, eu me sinto na obrigação de não demorar muito na segunda palavra. Mas eu quero ser bem prático. Eu quero fazer uma pergunta. Carlinhos, tudo aquilo que aconteceu ali, aquela situação do inimigo vir, queimar a cidade, levar a cativo as famílias de todos que estavam ali, aconteceu com a permissão de Deus? Deus permitiu? Rodrigo concorda? Mas é verdade. Nada acontece sem que Deus
permita. E às vezes Deus permite problemas, dificuldades, situações tristes chegarem na nossa vida, né? E muitas vezes esses problemas chegam na nossa vida para nos mostrar aonde nós estamos em relação à nossa intimidade com o Senhor. Porque, irmãos, quando tudo está bem, todo mundo é igual, sim ou não? Quando tudo está bem, quem tem intimidade com Deus e quem não tem, ninguém vê diferença nenhuma, porque está tudo tranquilo, está tudo em paz, está tudo no sossego. Mas quando o problema chega, e chega como chegou aqui, uma coisa que foi algo avassalador, algo terrível, algo que realmente trouxe sofrimento em grandes proporções, essa situação mostra quem está em intimidade com Deus e quem não está. A maioria ali, quando o problema chegou, o que eles fizeram? Se desesperaram, se revoltaram. Irmãos, eles entraram em contenda até mesmo com Davi, mas Davi não. Ele foi orar, ele foi buscar a Deus. Não fala como ele fez isso, não fala se ele se ajoelhou, não fala se ele foi debaixo de um pé de árvore, não fala porque estava tudo queimado, né? Eu fico tentando imaginar aonde que o Davi foi buscar a Deus. Será que ele ajoelhou ali? Será que ele foi, se afastou um pouco mais? Mas o fato é que ele foi orar, ele foi buscar a Deus. Irmãos, como é que a gente muitas vezes sabe quando a gente está perto e quando a gente está longe de Deus? Pela nossa vida de oração. Às vezes as pessoas acham que estão bem, que estão íntimas de Deus, e aí Deus manda ou permite, como agora há pouco o Carlinhos e o Rodrigo confirmaram que Deus permitiu que isso acontecesse. Às vezes Deus permite algo acontecer para a gente perceber o quão distante a gente está da nossa intimidade com o Senhor. E a gente só vai perceber isso quando um problema chega. Só que quem tem intimidade continua do mesmo jeito, vai orar do mesmo jeito. É a pessoa que ora antes do problema chegar, e quando o problema chega, ela continua orando, ela continua confiando, ela continua crendo que apesar de toda a situação ruim que veio, Deus ainda é poderoso para dar a vitória. Deus ainda é poderoso para mudar a situação. Deus ainda é poderoso para trazer uma solução no meio daquela situação terrível que aconteceu. A fé da pessoa continua viva, a fé no coração da pessoa continua ativa, o seu fervor espiritual continua em pé. Por quê? Porque é uma pessoa que tem intimidade com Deus em oração. E por que eu falo isso, irmãos? Porque nós fizemos uma campanha de oração com o propósito de despertar a igreja para orar, e aí a gente vê o quão difícil para alguns é orar, porque a gente vê que muitos crentes abandonaram a oração, abandonaram a vida de oração. Tem muito crente que não ora em casa. O dia dele é o seguinte: ele acorda de manhã, vai para o espelho, tira a remela do olho, dá aquela geral no visual, vai trabalhar, almoça, chega em casa, tira o sapato, a sandália, deita no sofazão, ou vai fazer alguma outra coisa. Daqui a pouco é 10 horas da noite, senta na frente da televisão, vai assistir um filme, vai assistir alguma coisa, daqui a pouco acabou o dia e vai deitar. Mas não teve 1 minuto de oração, não teve 10 minutos de oração para falar com Deus. E eu quero dizer para você, querido, a gente tem que falar com Deus todo dia. A gente tem que falar com Deus todos os dias, porque todos os dias Deus quer ter intimidade conosco. Amém? Tem uma frase que diz assim: a oração antes de Deus fazer é dependência de Deus. A oração depois que Deus faz acabou a voz. É aquela história: ou canta ou prega. Vamos lá, vamos ver se a voz voltou. Está voltando, né?
A oração antes de Deus fazer é dependência de Deus, amém? A oração depois que Deus fez é gratidão a Deus, amém? E a oração em todo o tempo é intimidade com Deus. A oração ela não pode ser na sua vida só uma experiência de dependência, como ela também não pode ser uma experiência somente de gratidão. Ou seja, eu oro antes de Deus fazer, depois eu agradeço quando Deus fez. Mas e a intimidade? E o orar em todo o tempo? Antes de Deus fazer a dependência, depois que Deus faz a gratidão, mas em todo o tempo é intimidade. Sabe qual é o problema dos crentes? É que essa parte do meio não está sendo feita. Às vezes você tem facilidade para agradecer a Deus, às vezes você tem facilidade para pedir alguma coisa para Deus quando você precisa de algo que Deus faça, mas você não tem facilidade para orar buscando intimidade com Deus em todo o tempo, em todo o tempo. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Precisamos buscar intimidade com Deus em todo o tempo. Davi era alguém que tinha intimidade com Deus. Então quem tem intimidade com Deus na oração, o problema chega, ele vai se fortalecer em Deus. E porque ele orou, ele se fortaleceu. E no momento em que ele se fortaleceu, ele conseguiu fortalecer os outros. Por que você precisa orar? Porque tem gente que está perto de você que precisa ser fortalecido. Tem gente que talvez mora do teu lado, mora na tua casa, e depende de que você esteja bem, para que ele também possa estar bem. A força que Deus enviou sobre Davi serviu para que ele pudesse fortalecer os seus soldados. E eles começaram a se levantar através do agir de Deus, levantando Davi em oração. Quando você vem orar, você está se tornando alguém forte para fortalecer outros. Quando você não ora, você está fazendo parte dos enfraquecidos. Então nós precisamos orar. Se nós queremos que essa igreja se fortaleça, nós precisamos orar para contagiar essa igreja com aquilo que Deus está fazendo em nós, com o fortalecimento que Deus está fazendo na nossa vida, porque os problemas vão chegar para todos nós. Todos nós temos a nossa Ziklag. Não espere o inimigo botar fogo na sua Ziklag. Não espere o inimigo pegar cativo a sua família para você começar a orar. Não espere a coisa ruim chegar, a dificuldade chegar, o problema chegar para você orar. Você pode orar antes. Amém, igreja? Segundo, já estou partindo do segundo ponto. Segunda lição desse texto: a resposta de Deus, o agir de Deus, o direcionamento de Deus vem para quem ora e não para quem não ora. Deus falou com Davi. Depois, irmãos, do versículo onde a gente parou, Davi ele vai consultar ao Senhor. Diz que ele foi consultar ao Senhor se ele iria em busca da sua família e batalhar contra o inimigo. O Senhor falou com ele, falou: vai que eu irei contigo e te restituirei tudo que foi levado. Deus falou com Davi, mas porque Davi estava orando, porque Davi estava buscando. A estratégia, a vitória, a bênção, Deus coloca na mão de quem está orando. Se você é a pessoa que está orando dentro da sua casa, as estratégias de Deus para trazer vitória sobre a sua casa, Deus vai colocar na sua mão. Amém? Os direcionamentos para que você possa vencer dentro da sua casa, dentro da sua família, Deus vai colocar na sua mão. Por quê? Porque você que está orando. Davi estava orando, os outros estavam reclamando, murmurando, desesperando, se revoltando. Deus não fala com quem está assim. Deus não fala com quem está revoltado, com quem está irado, né? Deus fala com quem está orando. Apesar dos problemas, mas orando. Apesar da dificuldade, mas orando. Apesar da grande perda, mas orando. Quem quer receber as estratégias de Deus aí para vencer o inimigo? Ore. Seja uma pessoa de oração. Não só quando as coisas estão bem, não só quando as coisas estão mal, mas em todo o tempo
Ore buscando ao Senhor. Ore buscando ao Senhor. Terceira lição desse texto, irmãos: enquanto a contenda prevalecia, todos estavam presos na derrota. Mas quando a unidade, a cooperação começou a surgir, todos foram conduzidos à vitória. Amém? Não há ganho na contenda, não há ganho na briga, não há ganho na discórdia. Enquanto eles estavam pensando em apedrejar Davi, nada de bom ia acontecer, irmãos. O inimigo veio, saqueou, levou, e mais, jogou uns contra os outros. Sabe qual é uma ação preferida do inimigo, irmãos? Jogar uns contra os outros, criar contenda, criar discórdia, colocar no coração o desejo de apedrejar o outro, de ferir o outro, de machucar o outro. Enquanto isso continua prevalecendo, o inimigo continua nos mantendo na derrota. Mas quando a gente se desperta, começa a trabalhar a unidade, a cooperação, a gente começa a caminhar em direção à vitória. Mas por que isso mudou? Por que a contenda não prevaleceu? Porque alguém foi orar. Enquanto eles queriam contender, Davi foi orar. Se lá na tua casa o povo quer brigar com você, não briga, vai orar. Estão querendo brigar com você, estão te querendo chamar para o embate. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar. Você vai ver, daqui a pouco ninguém mais quer brigar. Sabe por quê? Porque enquanto você está orando, Deus está vindo e está trabalhando no coração de todo mundo. Enquanto você fecha a porta do seu quarto e ora, quem queria brigar com você vai desistir de brigar com você, porque o Senhor vai começar a trabalhar no coração dessas pessoas. Sabe como é que você acaba com a contenda, irmão? Orando. Enquanto os outros querem brigar, você está orando. A oração, ela quebra o espírito da contenda, ela quebra o espírito do embate, ela renova a paz. Você consegue brigar com alguém que está de joelho, orando, buscando a Deus? Você pode até chegar com vontade de brigar, mas você começa a olhar para aquela pessoa, ela orando, daqui a pouco você está ali ajoelhado orando também. Porque o que está acontecendo na vida dela começa a acontecer na sua. O Deus que está trabalhando na vida dela começa a trabalhar na sua vida. Acaba com a contenda orando. Está difícil a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua contenda? Vem orar. Vem colocar a sua casa nas mãos de Deus. Na hora que você voltar, a contenda foi embora. Por quê? Porque você foi orar. Amém, igreja? Quarto ponto, irmãos. Tenha coragem de ajudar quem te prejudicou, para que essa pessoa se coloque do teu lado e te ajude no processo da vitória. Diz a palavra que Davi com seus homens foram atrás do exército inimigo e acharam um egípcio no meio do caminho, que era da turma dos amalequitas, que ajudou a botar fogo na casa deles. O que você faria, Carlinhos, se alguém botasse fogo na tua casa, se saísse com uma multidão de gente atrás e encontrasse um dos camaradas? Eu ajudei a botar fogo na tua casa, né? O que você faria? O que eu faria? Eu não sei, irmãos. Eu sei que Davi foi muito espiritual. Davi, ele deu comida, ele deu água, ele acolheu aquele homem, e aquele homem, ele passou a ajudar Davi, conduziu Davi até o acampamento do inimigo e ajudou Davi no processo da vitória. Eu quero dizer para você, às vezes Deus coloca pessoas que te prejudicaram no teu caminho só para ver o que você vai fazer. Se você agir certo, Deus usa aquela pessoa para te abençoar. Se você agir errado, você perde a oportunidade de ser abençoado. Eu vi um testemunho, irmãos, de uma missionária da Deus e Amor na África. Achei muito interessante o que ela falou. Que ela foi pregar, não sei se num país lá, um Gabão, diz que é um dos países mais fechados para o Evangelho, e onde o nível de bruxaria é terrível, ao ponto dela chegar no aeroporto e prenderem o passaporte dela.
porque sabia que ela era cristã. A rejeição, a discriminação, o preconceito para com o cristão é extremamente grande. E ela ficou 4 dias ali tentando recuperar o passaporte, e ela conseguiu recuperar o passaporte, muita dificuldade. Mas ela chegou num lugar lá numa igreja onde ela ia pregar, e aí contaram para ela a história daquela igreja. Ali era a casa de um bruxo, e na África, ela falou assim que lá tudo é movido à bruxaria. Se você se entender com alguém no seu trabalho, até o final da tarde você pode estar morto, porque a pessoa instantaneamente ela guarda um ódio mortal de você, e ela faz um trabalho para você durante o dia, na água, no café, no refrigerante, na comida, na bala, qualquer coisa que você for comer. Até um dinheiro que é teu, se você entregar na mão da pessoa, ela usa aquele dinheiro para travar a sua vida financeiramente. Ela falou assim que ela conheceu uma mulher lá, numa das cidades da África que ela evangelizou, que a mulher tomou uma água com gás, dada para ela por uma pessoa que queria destruir a sua vida. A mulher foi secando, murchando, depois que ela tomou aquela água. A bruxaria, ela falou que a bruxaria na África é tão forte que um bruxo lá é capaz de matar uma pessoa só olhando, só pelo olhar. Assim, a coisa lá é um nível hard, é um nível muito elevado, né? E aí, mas só que ela falou assim que o africano, ele tem uma característica muito interessante. Ele não tem dinheiro, eles não têm dinheiro, mas eles fazem muitos filhos. Eles não abrem mão de fazer filho. Então, se às vezes você vai numa casa, tem lá 7 filhos, 6 filhos, 8 filhos, e eles não doam, eles não deixam nenhum filho sair de casa, eles não abrem mão de ter os filhos com eles. Então, o filho é uma herança, eles guardam com todo zelo. Então, na casa desse bruxo ele tinha muitos filhos, e os filhos dele começaram a adoecer, ficaram doentes, todos ficaram doentes. E ele fez todo o ritual que eles conheciam para curar aquelas crianças, e usaram toda a medicina que eles tinham disponível, mas nada acontecia, as crianças não melhoravam. E aí Deus levantou esse missionário, ele foi lá e falou: posso fazer um culto aqui na sua casa? E ele disse que o bruxo olhou para ele e falou assim: se esse seu Deus curar os meus filhos, aqui será montada uma igreja em adoração a esse seu Deus. E aí disse que o missionário foi e levou com ele o pessoal do louvor, da adoração. No momento que eles começaram a louvar, no momento que eles começaram a adorar, no momento que eles começaram a ministrar a palavra naquele local, diz que as crianças começaram a ser curadas. O espírito da enfermidade que estava nelas começou a ser destruído. E ao final daquele culto, aquele bruxo começou a passar cadeado nas cabaninhas que ele tinha no quintal da sua casa, onde ele fazia os rituais de bruxaria. E ele falou: a partir de hoje, todas essas cabanas de bruxaria estão fechadas, porque esse território, a partir de hoje, pertence a Jesus. Ou seja, o inimigo, alguém que era contrário, alguém que estava ali para prejudicar, mas foi ajudado, foi alvo da compaixão, da misericórdia de Deus. E aquele que era contra, agora se tornou um aliado. E lá hoje existe uma igreja onde muitos crentes estão louvando, adorando a Deus, e muitas almas estão se convertendo a Jesus. Eu quero dizer para você, querido, não tenha medo de ajudar quem precisa, porque amanhã ou depois você pode ter uma grande surpresa de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, encerrando essa palavra, quando Deus te abençoar, seja generoso e compartilhe a bênção com os seus aliados, compartilhe a bênção com seus irmãos. Davi foi abençoado, tudo foi restituído, o inimigo foi vencido, os despojos do inimigo também foram conquistados por Davi. E havia alguns soldados, alguns comandantes dele que disseram: não vamos repartir com todos. Davi falou: não, nós vamos repartir com todos,
porque alguns ficaram para trás porque estavam cansados. E Davi falou: não, com os cansados também, porque a vitória, ela não foi conquistada pelas nossas mãos, ela veio do Senhor. Foi Deus que nos deu a vitória, e nós temos que dividir as bênçãos com todos aqueles que de alguma maneira nos ajudaram a alcançar essa vitória. Então, quando Deus te abençoar, abençoe outras vidas, abençoe com aquilo que Deus está te abençoando. Amém, querido? Quem recebe essa palavra aí, fique em pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero convidar as pessoas que fizeram a campanha de oração, que venham aqui à frente nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero ungir a sua vida.